Sempre, um passado não tão distante, tínhamos aquela percepção que a ação do Espírito Santo, ela é momentânea, aquela coisa mística, tá aqui do nada vem a revelação e o negócio flui. Isso é um maior engano, muitas das vezes, que a pessoa pode entrar. Por que eu estou dizendo isso? Que o que eu prego aqui no domingo, eu tento buscar amanhã. Então tem uma semana para frente. Então, Senhor, o que a gente vai pregar? O tema da EBD, aquelas coisas, tudo tento antecipar. E sempre buscando Deus direção. E não podia eu, assim, deixar de me surpreender, que hoje nós vamos falar da imutabilidade de Deus. Que é um dos atributos que ele tem, e só Ele tem. Quando a gente louva aqui, imutável é o teu nome, eu falei, meu Deus do céu. Olha como é que Deus vai nos levando a uma direção, que é isso que é a beleza, é isso que surpreende, é essas experiências que fazem nos querer cada dia mais estar na direção do Senhor, que Ele conduz assim. Então, quando nós vamos aqui falar sobre isso, Deus vai falando no louvor, vai trabalhando na manhã, até porque falávamos de esperança, só pode ter esperança no Senhor aquele que é seu servo fiel, e só pode ter esperança aquele que consegue enxergar essa grandeza de Deus. Então, é algo que alegra o nosso coração e não teria como deixar de passar sem falar isso. Deus opera como Ele quer. Cabe-nos estarmos rendidos a Ele. Porque aqui, meus irmãos, nós vamos fazer um contraste entre a natureza humana e essa grandeza de Deus. É importante porque vivemos num mundo antropocêntrico, num mundo onde o homem é o centro, e isso em todas as áreas e esferas da vida. E principalmente, infelizmente, dentro do evangelicalismo brasileiro, o homem ele tem que ser agradado, o homem tem que ser exaltado, o homem tem que ser engrandecido. Isso acaba minando o entendimento correto do que Deus é. Isso é triste, porque quando a gente olha para a gente só vê fraqueza, só vê iniquidade e distância. Quando a gente vê a grandeza, enxerga a grandeza de Deus, muita coisa muda na nossa visão de mundo. E aqui Tiago ele vai trazendo, pelo menos nesse pedaço que separei aqui, esse contraste, porque primeiro ele vai trabalhando e vai falar a respeito da provação. Bem-aventurado o homem que suporta, com perseverança, a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então ele já fecha um pensamento aqui, que na perseverança da aprovação, que é diferente de tentação, não vamos entrar nisso hoje, mas aquilo que vem na nossa vida, que nós precisamos passar, que Deus permite que venha ao nosso encontro, e na nossa aprovação receberemos a coroa da vida, e essa aprovação só se dará se nós conseguirmos enxergar Deus como Ele é, ter esperança nele, entender o que Ele é, o nosso lugar de mundo, isso é importante. Receberemos a coroa da vida porque nós o amamos. E aqui ele vai trazendo também que o contraste, ele começa agora trabalhando a nossa natureza. Ele já falou que aquele que tiver na aprovação, suportar com perseverança, for aprovado, porque não é só passar a aprovação, é ser aprovado, receberá a coroa da vida. E como nós somos aprovados? Quando a gente consegue perceber a grandeza de Deus, quando a gente consegue enxergar Deus. E ele vai trabalhar esse contraste que eu gostaria de passar para vocês, para que nós possamos refletir essa noite. Ele vem trazendo a questão do homem, da natureza humana em si. Entenda, às vezes a gente pergunta assim, por que Deus permite o mal? Porque o mal realça o bem. O problema é que nós ficamos presos no mal. Quando a gente olha para o bem, a gente vê o tamanho, a grandeza e a beleza que de fato é. Deus deixou como deixa, para que nós possamos refletir. Infelizmente, a gente vê as pessoas presas, Deus proporcionando-lhes um pasto verdejante, a pessoa desejando estar nos pojadouros de lama. Mas Deus deixa para que a sua graça superabunde. Deus permitiu para que possamos ver que Ele é imaginavelmente superior. E aqui ele vai traçar esse contraste
que a gente vai ver a imutabilidade do Senhor e como isso é grandioso para mim e para você, por causa disso aqui que somos nós. Porque nós podemos dizer assim, por que eu sou tentado, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque muita gente leva a esse pensamento que Deus é o criador do mal. Não é. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Desejamos o mal por nossa própria conta. Deus permite o mal estar por aí, para mostrar o quanto ele é belo, o quanto ele é grandioso. Não diga que Deus permite isso, não diga que Deus proporciona isso. É interessante que às vezes nós vamos ouvir pessoas dizer que aquela iniquidade, ou aquela é Deus, é a permissão de Deus, está deixando, Deus está fazendo, Deus está trazendo. Não. É antibíblico. Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal. Não é assim. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Montou aqui um quadro que é esse contraste que nós vamos pensar sangrante. Meus irmãos, olhamos para a nossa natureza e entendemos o seguinte: nós somos impactados por aquilo que está ao nosso redor. Quantas pessoas às vezes mudam o seu comportamento porque falta de dinheiro? Quantas pessoas mudam o seu comportamento às vezes porque falta de saúde? As pessoas mudam o seu comportamento diante de outras pessoas por causa da opinião das outras pessoas. Nós somos influenciados por muita coisa ao nosso redor. Isso é a nossa natureza humana. Isso é uma condição inerente a cada um de nós. Somos volúveis, voláteis, flexíveis. Nós somos assim. Deus traz-nos essa condição que o que nós somos atraídos é aquilo que nós cobiçamos. Essa variedade de coisas que invade a nossa vida, ela é real. Agora imagina você, se nós ficarmos presos em nós mesmos, se nós olharmos somente para o nosso centro de vida, para o nosso ego, como é que nós vamos conseguir ter esperança? Como é que nós vamos conseguir ser aprovados? De forma nenhuma. Esse contraste é interessante, por quê? Porque a sociedade muda, a cultura muda, os tempos mudam. Nós podemos atestar, quando éramos crianças o mundo era de uma forma, hoje está de outra. A mudança, ela é real e constante, mas também é perigosa. Hoje nós vivemos uma realidade de mundo, chamada sociedade líquida, onde os absolutos de Deus estão sendo negligenciados, combatidos. E as pessoas estão vendo nisso como se fosse um progresso. O progressismo tão abundante nos nossos dias é assustador. E progressismo esse está entrando até dentro das igrejas, sim. Esse é o grande perigo dessa variedade. Por quê? Porque hoje a moda é uma, amanhã é outra. Imagina viver assim. E é assim que as pessoas estão vivendo, se confundindo, não conseguem se achar no mundo, não conseguem ser aprovadas. Essa é a realidade do ser humano. Por isso que de maneira nenhuma nós temos que ficar presos no nosso eu, no nosso ego, no nosso querer, na nossa vontade. Nós não vamos aqui, eu abro mão das minhas certezas e tem que ser desse jeito. Tem que nós realmente precisamos estar rendidos ao Senhor. A nossa natureza é complicada. Aí eu vou dizer que é Deus que me tenta. Não é Deus que me tenta. Nós somos tentados quando atraídos e seduzidos por aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nos influencia. Interessante, e é tão real. Nós vivemos na época dos influenciadores. Uma pessoa que o outro gosta, quer usar uma roupa, multidões de pessoas também querem usar aquela mesma roupa. A pessoa tem uma atitude, uma porção de gente que quer acompanhar aquela atitude. Olha o perigo dessa coisa líquida, dessa coisa que não tem forma. Aí o contraste é evidente quando nós vamos agora falar da imutabilidade do Senhor. Meus irmãos, é uma coisa grandiosa. Porque ele traça essa roupagem humana, essa característica, esse perfil que é o nosso perfil, ninguém está isento disso, e fala assim, com muito carinho: não vos enganeis, meus amados irmãos, não se engane realmente, não se engane olhando para si, não se engane achando-se que você é superior, não se engane achando-se que você vai conseguir com a força do teu braço, não se engane se achando que o outro homem vai te conseguir fazer alguma coisa. Não entre nesse engano, não vai te levar a lugar nenhum. São coisas variáveis. Porque ele vai falar o seguinte: não se engane não.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. A origem do bem, o que vem de Deus é somente coisa boa. E por que isso é grandioso? Porque Ele é imutável. O bem que Deus é e proporciona foi desde a criação do Éden, vai ser até o fim do mundo. O Senhor não muda. E é isso que é grandioso. Por quê? Porque é um farol fixo ao nosso olho, no qual nós temos que nos apegar. Os princípios, a essência do Senhor não podem ser negligenciados, porque está fixado, assim será, hoje, amanhã e eternamente. É esse contraste que tem que nos fazer sair do nosso eu e nos linkar com Deus de verdade. Ele não muda, ele não recebe reflexo da criatura, da criação, da natureza, das pessoas. Ele não vai mudar por influência de A, de B, de C. Não, ele foi ontem, hoje, será eternamente. Glória a Deus, aleluia. E é nisso que temos que entender e focar. Aí se eu ficar no meu eu me afundo. Mas quando eu olho um pilar, uma base, um rochedo intransponível, e nele eu calço a minha vida, meu irmão, vitorioso você será de fato. Você vai chegar lá. E é esse contraste que temos que traçar para também saber escolher. Até quando ficaremos presos nesse olhar para dentro do nosso eu? Quando ele está mostrando para a gente, ó, você está pensando assim hoje, mas amanhã tu vai pensar diferente. Hoje tu está vivendo, amanhã está diferente, mas Deus não. E isso é tão grandioso, por quê? Porque as sociedades vão mudar, meu irmão. Vai mudar. Mas aqueles, aí entra a aprovação, aqueles que permanecerem firmes no Senhor, não serão influenciados por essas coisas flexíveis, líquidas, danosas, permanecerão com os seus princípios, com a sua conduta, firmados na rocha, e conseguirão ser aprovados no tempo que existirem aqui. Toda coisa boa, boa dádiva, o dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não pode existir variação. Você varia, eu vario, Deus não. Ele permanece. É por isso que o nosso olhar precisa estar fixos no Senhor. Meus irmãos, imagina uma grande tempestade, o céu turvo, as ondas batendo, a pessoa não consegue ver o que está diante de si a poucos metros. Mas existe um grande farol assim iluminando o caminho da terra seca. Esse é o nosso Deus. Aquele ponto fixo no qual nós podemos olhar, se basear e seguir e achar um porto seguro. Glória a Deus. E é nisso que nós temos que pensar aqui. Somos aí, atraídos, engordados, uma palavra, vamos para cá, mas nele não há mudança, nem sombra de variação. Ele é imutável. Na verdade, sombra de mudança. Ele não muda, não muda. Aí a gente vê as pessoas hoje nesse relativismo imenso que existe, dizendo que nada, todo mundo é retrógrado, mudou tudo, como se Deus mudasse. Deus é imutável. O Deus de Abraão é o Deus de Davi, é o Deus de Jesus, é o Deus de Paulo, é o nosso Deus hoje. A mesma coisa. Os princípios do Senhor não se abalam, porque não muda. Claro que nós temos quando trazemos a Bíblia, temos lá a lei civil de Israel, lá do Êxodo. Não tem, talvez, tanto cabimento, a lei civil, mas a lei moral está ativa. A lei moral permanece, porque Deus não muda. A lei civil está dizendo civil. O civil a sociedade muda. A moral não, ele continua o mesmo Deus que quer a santidade, o mesmo Deus que quer princípios, o mesmo Deus que quer a família, o mesmo Deus que quer que o busquemos até encontrá-lo. É o mesmo Deus. E é nisso que temos que firmar nossos pés para sermos aprovados. Sai fora de homens, sai fora de si mesmo, prenda-se ao imutável, o Deus permanente. Não há sombra de dúvida. Agora eu sempre me emociono nesse final desse versículo 18 aqui, há muito tempo atrás, dando um estudo sobre isso.
Assim, porque isso tem que saltar o nosso coração. Isso tem que mudar, assim, a nossa perspectiva. Não por superioridade a ninguém, entende? Não porque se achemos mais, mas a grande oportunidade que Deus nos concede por meio da sua palavra. Porque Ele traça esse nosso padrão de sedução, e vai dizer o perigo, porque nós somos seduzidos, o pecado vai nos matar e mata de verdade. Isso é tudo culpa nossa, é essa variação, é esse olhar para dentro de si, pronto. Mas mostra esse farol em meio à tempestade, em um ponto fixo, um rochedo firme. E diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Olha que coisa gloriosa. É a palavra dele que sustenta-nos. É a palavra dele que é o nosso norte. Não importa o que dirão lá fora. Não importa o que autoridades lá vão dizer. O nosso norte é a palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Glória a Deus. Aleluia. É a mesma palavra. É essa palavra que nós seguramos nas mãos. Nos gerou por ela. Para quê? Para que fôssemos primícias da sua criação. Ou suas criaturas, depende da tradução. Gente, isso aqui é algo grandioso demais. Como não buscar a Deus para ser distinto? Como não buscar a Deus para ser a sua imagem, sua semelhança de fato? Como não buscar a Deus para ser o sal da terra? Não importa o que o outro fará, Ele nos gerou para que nós fôssemos primícias da sua criatura. Não joga isso fora pelo prazer do pecado, não joga isso fora por aquilo que é transitório. Seja primícia da criatura do Senhor, distinto, diferente, diferenciado. Não é melhor do que A ou B, do que aquele que está praticando, não é nada disso. É ser como primícias, aquela coisa separada, aquela coisa melhor. Meus irmãos, olhar quantos bilhões, 8, 9 bilhões de pessoas tem nesse mundo, você ser do povo separado de Deus, povo santo, que por mais que seja sujeito a essas variações humanas, escolheu estar no rochedo imutável que é o Senhor. Escolheu se separar, ser distinto. Aí vem com falácia de que tudo pode, de que nada a ver, falácia de que mudou, de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que as coisas têm que se enquadrar ao padrão do mundo. Que é isso? Para ser igual às pessoas, fiquemos onde estávamos. Não, Ele nos chamou para ser primícias de suas criaturas, um povo separado. Glória a Deus. Isso a gente colhe na vida, reflexo na vida. De saber que Deus cuida daqueles que o amam, lhe dará a coroa da vitória, da vida lá, vai ser aprovado. Primícias. Não joga isso fora não, para ser igual. A primícia não é melhor, mas é um povo severo, separado, distinto. Hoje falar de santidade é uma afronta a muita gente. Porque a pessoa entendeu, não sei por conta de quem, de Deus, é que não é porque ele é imutável. E pode viver na presença de Deus de qualquer maneira. O sacerdote morria instantaneamente, gente. Entrava uma vez no ano. Aí a gente vai entrar de qualquer jeito e vai estar normal. Mas Deus mudou por quê? Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus. A punição, o castigo que Ele deu quando o homem pecou, agora Ele vai passar a mão na nossa cabeça porque o tempo mudou? De forma nenhuma, é o mesmo Deus que não pode ver o mal, o mesmo Deus que não se compraz na iniquidade do homem. Não mudou. Hoje fala-se em uma vida com Deus, as pessoas não querem, que ela acha que vida com Deus é um modismo. Não é modismo. Deus não muda. E isso é a nossa alegria e fortaleza. Porque se Deus mudasse, nós estaríamos tão líquidos como essa sociedade perdida aí. Ver as pessoas sem sentido, sem existência. Os princípios do Senhor são eternos. A palavra do Senhor é pura, dá sabedoria aos simples. Quando a gente olha para a grandeza de Deus, que não se influencia pelos tempos e as estações, continua ali, da mesma forma, da mesma maneira, da mesma essência. Fora, longe, né, do que é
a nossa esfera de vida, é algo grandioso demais. Só teremos esperança, meus amados irmãos, se nós estivermos em Deus. Aleluia. Nós só vamos ser aprovados se nossa fé estiver na rocha. Se nós entendermos essas coisas que Deus é e ninguém mais é. Deus é imutável. Aí eu te pergunto, você vai mudar qualquer vento de doutrina? Você vai mudar qualquer modismo que brote na sociedade ou no meio evangélico em geral? Você vai mudar porque alguém disse que você vai mudar? Não. A palavra da verdade que gera primícias de suas criaturas. Se apegue à verdade, essa verdade vai ser eterna. Ai daquele que tirar um tiro, ai daquele que acrescentar, ela vai ser hoje e amanhã eternamente. Ainda que um batalhão de variações venha, não, sai daí, vem para cá, não siga essas loucuras. Baseie-se no princípio do Senhor. Respeitemos, bom, cada um decide o que bem quiser. Isso não é um problema. O problema é quando a gente acaba entendendo errado e estando preso no nosso eu, colocamos sempre a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Como se Deus fosse mudar para se encaixar no meu mundinho. Engano. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Deus não vai mudar para atender seu gosto. Ele é imutável. Olha o perigo. E olha o cuidado que a gente tem que ter. Nós não podemos fazer as coisas à nossa vontade. A gente tem que ir na dele. Porque nós somos temporais, ele não é. Nós somos o agora, ele é o ontem, ele é o agora, ele é o amanhã. E vai ser a mesmíssima coisa. Então, meu irmão, olhe para esse farol. E essa luz vai ser hoje, se o mundo existir mais 50 anos, vai ser a mesma luz. E o resultado desse cuidado de Deus vai ser também presente na tua vida até o fim da tua jornada. Deus tratando da sua família, cuidando da sua vida, te levando a um caminho melhor. Sai do seu eu. Sai dessa visão humana, humanista, pequena, e começa a deslumbrar essa grandeza de Deus. Nós somos distintos entre os nossos pares, se essa palavra nos gerar para isso. Deus é distinto de todos. Então, por isso que quem tem que ser adorado? Deus. Quem tem que ser exaltado? Deus. De quem temos que fazer a vontade de Deus? De quem temos que nos prostrar? A Deus. E qual é o nosso lugar? É só fazer para Deus. E nunca o contrário. Aqueles que entraram nessa onda estão se afundando. E quem que é o homem na face da terra?